E era do meu lado aqui o goleiro Daniel. Noite, Daniel. Realmente o tempo mudou, a preocupação para sábado, né, pai? Então, a gente tem que ficar um pouco mais atento, né? Ontem hoje fez muito calor, mas agora no final da tarde essa chuva, então a gente tem que estar se preparando para alguma eventual dificuldade que possa ter lá um jogo, no caso com chuva, alguma coisa no campo um pouco mais molhado, alguma situação assim desse tipo, mas a gente tem que estar preparado. Com o vento que está tendo hoje aqui no Martins Pereira, dificulta muito a vida do goleiro, né? Se tiver esse vento que está tendo hoje aqui, vai ser bem mais difícil, não? Então, quando a gente fala assim, uma determinada situação de dificuldade, as pessoas até ironizam e brincam com determinadas situações, de gramado ruim, de arbitragem que prejudica, do campo molhado, da bola molhada, e a situação do vento também é um desses fatores. Então as pessoas até ironizam, brincam, tiram onda com a cara da gente. Então a gente que atende a todos os públicos, todas as pessoas aqui, sem distinção, com respeito ao trabalho de todos. Então a gente também só exige o mínimo de respeito com um ou outro determinado cronista que tem o nosso respeito. É a mesma situação de você estar fazendo uma cobertura numa mesa de som sem o cabo, sem a mesma qualidade, de uma mesa de som sem o retorno está sendo apropriado. Então são as dificuldades que às vezes as pessoas encontram nos seus determinados trabalhos e que a gente também encontra no nosso. Isso não é motivo de desculpa, de fracasso para derrota ou desculpa para uma situação que não está sendo positiva no momento. Você que foi um jogador emblemático no São José, até porque na Série A2 começou evoluindo durante a competição e agora para a fase ruim, a gente espera bastante do seu trabalho que as coisas melhorem muito. O que se pode dizer para o torcedor para que ele volte a apoiar a equipe nesse momento de ascensão? Então, no jogo de domingo, o termômetro que a gente tem de referência do nosso jogo, da nossa apresentação, é sempre a torcida. Pode estar em poucos torcedores, ou um pouco mais, um pouco menos torcedores, mas em nenhum momento eles deixaram de apoiar, em nenhum momento a equipe deixou de ser superior à equipe do Pão de Açúcar. Então, esse termômetro que a gente tem como referência é o principal fator, a motivação do nosso torcedor, o entusiasmo do nosso torcedor durante as partidas, durante a partida, no caso aqui em casa, aqui contra o Pão de Açúcar, foi o que fez valer essas notas na imprensa, esse entusiasmo do nosso torcedor. Então isso serve de termômetro, serve de parâmetro para a gente continuar mantendo as apresentações, continuar mantendo atitudes positivas, esse padrão de atitude forte. Então a gente espera contra o São Bernardo com esse padrão de jogo já definido, com o esquema de jogo definido. Hoje as pessoas conseguem escalar um time do São José. Então o maior sinônimo de entrosamento é quando vocês, cronistas, torcedores, nós mesmos dentro do campo, conseguimos escalar o time. Então é sinal que o time ganhou um padrão de jogo, é sinal que o time ganhou um entrosamento, é sinal que o time se encaixou dentro de campo e é sinal de que bons resultados vieram e estão por vir, com certeza. Vieira Júnior, Daniel, que entende muito de som. Se faltar o Eduardo Aparecido lá em São Bernardo, você pode chamar ele que ele te ajuda, está aqui à disposição de vocês, viu? 18 horas mais 18 minutos. Daniel, um abraço, é sempre bom falar com você, meu amigo. O detalhe é o seguinte, eu senti nas suas palavras aí, Daniel, que você está meio chateado com a imprensa, ou pelo menos com alguns integrantes da imprensa. Você está sentindo uma campanha anti-Daniel por parte de alguns, até mesmo da gente, ou de outros companheiros da imprensa, Daniel? Boa noite. É chato, boa noite, Vera, é muito chato estar falando dessa situação, porque eu não estou aqui para falar de um ou outro determinado cronista esportivo, mesmo porque eu respeito muito o trabalho de todo mundo. Às vezes eu exijo o mesmo respeito que eu tenho com o trabalho de todos vocês, de forma geral da imprensa, eu às vezes quero ter esse mesmo respeito. E às vezes as pessoas ironizam, às vezes as pessoas fazem motivo de piada, de chacota, como foi lá em Santos, entendeu? Depois eu fiquei sabendo que pessoas vieram me dizer que, pro Daniel tem argila no gol, pro outro não tem, pro goleiro do time dele não tem, o Daniel não consegue, sabe? É preciso começar uma reformulação aí, tem que começar logo pelo goleiro. Então a gente sente, eu me sinto muito chateado com essas situações, porque eu atendo a todos da imprensa sem distinção, com respeito. Eu quero esclarecer todas as situações para o público, para o torcedor, para os ouvintes da Piratininga, para os ouvintes da Bandeirantes, para os ouvintes de qualquer outra emissora. Eu atendo com o maior respeito, com o maior carinho, tentando explicar para o torcedor o que
que realmente aconteceu, os fatos que aconteceram, o que pode vir a acontecer no jogo. Eu não sou um jogador que só vem aqui falar depois que as coisas aconteceram, eu venho falar antes. Eu me lembro quando a gente jogou contra a equipe do Pão de Açúcar lá, a situação do gramado era muito ruim também na Rua Javari. Eu falei que os gols poderiam acontecer de bola parada, eu havia citado esses fatores como os preponderantes para decidir uma partida ou não, e foi o que aconteceu. Então eu fico chateado sim por essa situação, entendeu? Mas isso é normal, as pessoas às vezes criticam e quando as coisas não correm bem, é normal que sobre para todo mundo. E como às vezes está sobrando para mim também, eu em nenhum momento eu me isento de nenhuma responsabilidade aqui no jogo contra o Grêmio Osasco. O Daniel comprometeu sim, o Daniel não decidiu o jogo a favor de São José, o Daniel comprometeu a atuação de São José, e não é o que o padrão de atitude, o padrão de qualidade que as pessoas estão acostumadas a ver, é sempre o Daniel decidindo jogos a favor de São José, com defesas, com situações de positivismo pro Daniel e pro São José. E, consequentemente, as pessoas também ficam felizes com esse desempenho. E quando as coisas não correm bem, é normal que se culpem, que se apontem dedo para um ou para outro. E a gente fica triste. Eu, o Matheus, são as pessoas que estão sendo muito criticadas pelo momento que vem vivendo a Águia. Mas a gente também... Eu tenho esperança. A minha felicidade é que eu estou do lado de pessoas que são homens, que são pais de família, que são respeitadores, principalmente com o nosso trabalho, depois com o trabalho de todos na imprensa, de todos de São José, com respeito com todos os torcedores. Então, é uma situação que me deixa feliz. Eu saber que eu estou num barco, que esse barco ele estava se afundando, que a gente está remando, que a gente está unindo forças para conseguir tirar esse barco desses homens que aqui estão merecem o respeito e o carinho de vocês. A gente não pode ser culpado por uma reformulação, a gente não pode ser culpado se chegou um treinador e escalou só 2 dos remanescentes da Série A2, a gente não pode ser culpado se o treinador enxertou um monte de jogadores que às vezes não conseguiriam desempenhar a mesma situação que vinha sendo desempenhada. Então a gente fica triste por essas coisas, mas isso já são águas passadas. A gente já vive um outro momento. Foram 3 partidas, né, no comando de Jefinho, 3 partidas, 2 fora, em situações de adverso, uma situação muito grande em cima da gente, jogador. Então conseguimos um empate e uma vitória que pode dar uma motivação, que está dando uma motivação. A chegada do Fael já vem conversando com a gente, passando confiança. Hoje o simples fato dele ter entrado hoje no vestiário, parabéns pela semana de trabalho de vocês, parabéns pelas... Então é uma que agrada o jogador. E motiva, né? É um motivo que agrada o jogador e que motiva muito o jogador. E não a desconfiança, e não a insegurança, e não tá plantando esses tipos de sementes negativas dentro do nosso trabalho, entende?